O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de um evento aqui em São Paulo e disse que o Brasil vai crescer independentemente do que acontecer no resto do mundo. Esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8. Nós já temos no pipeline, já que estamos falando de decolagem, nós temos no pipeline 600 bilhões de compromissos de investimentos para os próximos anos. Vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. O crescimento está contratado. Essa conversa que o Brasil não vai crescer é conversa de maluco. O crescimento está contratado. E eu dizia, vocês vão errar. Vocês estão subestimando o Brasil. Vocês vão errar. Vocês vão passar o ano revendo o crescimento do Brasil para cima. Vão passar o ano revendo a inflação do Brasil para baixo. É inadmissível um país que tem uma riqueza mineral como nós temos, biodiversidade, água potável, espaços vazios enormes, um país lindíssimo para o turismo. Tem tudo para ser feliz, temos tudo para sermos felizes e não somos. O que falta? Falta a gente ter fé. O que falta para o Brasil ser um país de primeiro mundo? Como um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, com seu agronegócio e tendo uma vasta riqueza natural e territorial, e ainda por cima sendo um dos países mais ricos, não é desenvolvido. Tudo começou em meados de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Quando essa guerra acabou, o mundo se via dividido em duas partes. A União Soviética, que tinha como ideologia o socialismo, e os Estados Unidos, com sua forte ideologia capitalista. E foi nesse período que um cara chamado Mao Tse Tung criou a teoria dos três mundos. Porém, esse nome apareceu pela primeira vez para o mundo quando um francês chamado Alfred Salve produziu um artigo para um jornal em 1952. É bom lembrar que quando Alfred escreveu esse artigo, já estava rolando a tão famosa Guerra Fria. Uma guerra entre duas ideologias políticas, mas não de poder bélico, mas sim de influência. Foi aí então que Alfred viu que a teoria de Mao Tse Tung dividia os países ou o mundo em três grupos distintos, conforme seu nível de desenvolvimento econômico e social. Os países de primeiro mundo eram os países capitalistas, que apoiavam os Estados Unidos. Assim, o primeiro mundo era formado por, além desse país norte-americano, nações como Canadá, França, Itália, Reino Unido, Portugal, Grécia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Taiwan. Já os países de segundo mundo eram formados pela União Soviética e pelos países que eram alinhados com o socialismo. Dentre eles podemos citar China, Cuba, Coreia do Norte e Iugoslávia. Já os países de terceiro mundo correspondiam às nações que não estavam alinhadas aos países centrais da Guerra Fria. Um aspecto em comum entre os países de terceiro mundo é o fato deles terem passado pela colonização. Esses países englobavam as economias consideradas atualmente em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento. O Brasil era um dos países que compunham o terceiro mundo, ao lado de Índia, México, Argentina, Chile, Bolívia e demais países da América do Sul, a maior parte dos países africanos e do subcontinente asiático. E assim foi a teoria dos mundos, até a chegada da década de 90, quando o mundo viu o socialismo indo por água abaixo. A queda do Muro de Berlim, a União Soviética virando apenas um fato histórico e a China abrindo suas portas econômicas. Foi aí então que o mundo se viu com o ganhador da Guerra Fria, o capitalismo dos Estados Unidos, e os países que eram adeptos ao socialismo tiveram que se render à ideologia norte-americana. Então a teoria dos mundos já não fazia mais sentido, porque não existia países de segundo mundo. Então os países que eram de primeiro mundo começaram a se chamar de países desenvolvidos. Os países de terceiro mundo passaram a ser de segundo e começaram a se chamar de países emergentes, como os BRICS. E no lugar de países de terceiro mundo, surgiu a nova categoria, os países menos desenvolvidos, sendo como maioria os países da África e da Ásia. E esse é o modelo atual da teoria dos mundos. O Brasil, que era um país de terceiro mundo, passou a ser de segundo. Mas como que o Brasil pode virar um país desenvolvido? Para responder isso, precisamos pegar outra métrica que surgiu em 1990, o IDH, ou melhor, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é uma medida de desenvolvimento de um país, que avalia não só os aspectos econômicos, mas também os sociais. Ele leva em consideração três aspectos, que são saúde, educação e renda. O IDH consiste numa escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é uma nação. Por outro lado, quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido é um país. Países com índice superior a 0,8
são países com IDH alto, ou seja, são países desenvolvidos. Entre 0,5 e 0,79 são países com IDH mediano, ou seja, eles são emergentes. E de 0 até 0,49 são países com IDH abaixo da média, ou seja, são países menos desenvolvidos. Em 2021, o Brasil estava com IDH de 0,754, ocupando a 87ª posição do ranking. Agora que sabemos que para o Brasil virar um país desenvolvido ele tem que ter um IDH acima de 0,8, pô, então tá perto, né? Então para o Brasil aumentar esse IDH é só ele investir em saúde, educação e fazer com que a população aumente sua renda, né? Sim, é só isso. É só investir em educação, é só investir em saúde, é só fazer a população produzir mais. Mas se é só isso que falta, por que o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo? Será que é culpa dos incompetentes que estão no poder? Pode ser que sim, já que querendo ou não, hoje a democracia que temos no nosso país faz com que o presidente não pense o que é melhor para o Brasil, e sim o que é melhor para a próxima eleição. Pois todas as propostas são voltadas para o curto prazo, e não é no curto prazo que vai tornar a gente um país de primeiro mundo. Mas é nesse ponto que entra uma coisa interessante, que é isso sim que pode fazer o Brasil virar um país de primeiro mundo, conseguindo fazer o país investir naquelas áreas necessárias para aumentar o seu IDH, e até mesmo fazer com que os brasileiros produzam mais. Então, para que o Brasil possa investir nessas áreas, ele precisa de dinheiro, e o dinheiro vem de grande parte de tributos. Então agora está óbvio que para o Brasil virar um país de primeiro mundo, ele só precisa aumentar a sua tributação, igual a Dinamarca. Não, meu ativo, não é isso. Se o Brasil aumentar os tributos, ele arrecada bem menos do que ele arrecadaria antes. Além do país destroçar a economia, fazendo com que as pessoas olhem o país como um lugar não bom para empreender, porque você vai ver todo o seu dinheiro levado pelos impostos, além de aumentar a sonegação de impostos, e tudo isso por conta da curva de Laffer. E se você está gostando desse vídeo, a gente vai pedir que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, para que mais brasileiros possam ver esse tipo de vídeo, para eles verem que um dia o Brasil vai se virar um país de primeiro mundo, ou não. Então, um dos pontos principais para a evolução do Brasil é a tributação. Hoje os impostos no Brasil são aplicados ao consumo, renda e propriedade. Isso é um freio brutal para o desenvolvimento do país e um massacre para a população em geral. Vamos pegar o exemplo da Dinamarca. Lá é um dos países que mais pagam imposto na Europa. Porém, eles não usam o mesmo imposto que o nosso. A Dinamarca possui um único imposto para a venda de produtos e serviços, o MONS, que traduzindo para a nossa língua é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Muitos países de primeiro mundo utilizam essa tributação. Ela funciona da seguinte forma: o valor agregado ou valor adicionado é o preço que um produto adquire desde o início da produção, ou também o preço que dá valor a algum serviço. Até chegar no consumidor final, a tributação incide sobre o valor que foi adicionado a uma cadeia a outra, sendo não cumulativo. No caso de uma indústria, por exemplo, existe o custo de produção e adição para a venda para uma varejista, que do mesmo modo adiciona valor para o cliente final. Mas a reforma tributária é uma coisa muito mais complexa e que também existem outras formas além do IVA. E se vocês quiserem um vídeo falando só sobre isso, comenta aqui embaixo. Agora, digamos que vocês achem que essa reforma tributária não vai mudar nada, porque existem países que utilizam o IVA e estão na pior, como é o caso da Argentina. E aí você acha que o que realmente pode mudar nosso país é a educação? Realmente, concordamos com você. O que realmente pode mudar o Brasil é a educação, tanto que estamos fazendo isso agora. Mas olha isso aqui, o IDH calcula 3 pontos principais que já falamos: a saúde, a educação e a renda. E dentro desses 3 pontos existem coisas específicas que eles calculam, como por exemplo a escolaridade, que vem da educação, a expectativa de vida, que vem da saúde, e a renda per capita, que vem da produção. Então, se pegarmos o exemplo da Argentina, que tem um IDH de 0,842, então olha que ironia, um país que está sofrendo com uma alta inflação e uma taxa de pobreza de 36,5%, é um país desenvolvido. Sim, a Argentina tem índices melhores que os nossos. Mas será que realmente o IDH mostra se o país é desenvolvido tanto na parte econômica quanto na parte social? Na teoria sim, até porque para um país ser desenvolvido, ele tem que ter um alto nível de escolaridade,
uma alta expectativa de vida e uma alta renda per capita. Isso realmente faz sentido, já que um país que as pessoas vivem mais significa que elas não morrem por doenças ou por guerras. Um país com alta renda per capita significa que ele produz mais. Um país com uma boa educação significa que ele pode ser mais próspero no futuro. Mas na prática é totalmente diferente, já que mesmo tendo um índice de educação muito alto, a produtividade da Argentina não condiz com países de primeiro mundo e até mesmo pode ser menor que países que não são desenvolvidos, como é o caso da China. Então podemos dizer que não tem uma correlação de nível de escolaridade na produção. Então aquelas frases que dizem que uma boa educação torna um país rico pode ser verdadeira. Mas e se a gente pensar por outro lado, que é um país rico que dá uma boa educação? Hoje no Brasil, a educação é totalmente ineficiente, mesmo com mais investimentos políticos, como por exemplo na era Lula, que ele foi o presidente que mais investiu em educação, porém não teve bons resultados comparado à média mundial, mostrando que o Brasil, a educação é totalmente ineficiente. Não pense que estamos tirando o mérito dos professores. Longe disso, só estamos mostrando o nosso ponto de vista de quem foi ou ainda é um estudante. A educação sim pode mudar o Brasil e o mundo, só que ela no nosso país está em completa defasagem. Passamos anos na escola para aprender coisas que não utilizamos na nossa vida ou no mercado de trabalho. Se você for olhar a maioria dos bilionários, eles não possuem faculdade. E a gente não tá falando para você não fazer faculdade, pelo contrário. Até porque para você ser um novo Mark Zuckerberg é algo bem difícil, mas não impossível. Pesquisas afirmam que pessoas com maior nível de escolaridade podem alcançar salários melhores, estatisticamente. Porém, elas não vão conseguir gerar mais riquezas para o Brasil e para elas mesmas do que aquelas pessoas que empreendem e agregam valor para a vida das pessoas. Claro que você pode falar que a educação muda a vida de um jovem que vem da periferia. E claro, realmente muda. Que é o nosso caso, a gente também vem da periferia. Mas o que realmente está mudando na nossa vida não é essa educação monótona que tivemos, onde aprendemos coisas que não utilizamos para o resto da vida, mas sim a educação financeira e o empreendedorismo. Países com esse tipo de educação são países mais prósperos, como é o caso da Noruega, Dinamarca e Suécia, com 71% da população educada sobre o tema, Israel e Canadá com 68%. E todos esses países que citamos também são os com maiores PIB per capita. Tudo isso que a gente falou é para vocês verem que também é importante ver outras métricas além do IDH, como o Índice de Liberdade Econômica, que é uma métrica que avalia o país em negócio, comércio, liberdade fiscal, intervenção do Estado, moeda, investimento, saúde financeira, corrupção, mercado de trabalho e direito de propriedade. Essa métrica vai de 0 a 100, onde 80 a 100 é um país livre para empreender. De 70 a 79 é um país majoritariamente livre. De 60 a 69 é moderadamente livre. De 50 a 59 é um país majoritariamente não livre. E um país de 0 a 49 é um país reprimido. Você pode falar que essa métrica é totalmente econômica. E sim, é verdade. Mas ela também acaba sendo uma métrica social, já que todos os pontos podem dar uma melhor vida para a população. Pesquisas dizem que pessoas que moram em países mais livres são prósperas, possuem uma saúde melhor, uma educação melhor e possuem maiores liberdades políticas. Hoje o Brasil tem um nível de liberdade de 53,3, sendo um país quase reprimido. Aquele país desenvolvido lá, a Argentina, tem um índice de 50,1. Os países que possuem maiores índices de liberdade também são aqueles que possuem os maiores PIBs per capita. Tem uma frase que a gente falou no vídeo passado que vai estar aqui no card, de um cara chamado Adam Smith, que ele diz assim: não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio e nunca falamos da nossa necessidade, mas das vantagens que eles podem obter. Essa frase possui uma série de interpretações, mas para a gente significa que tudo depende de nós mesmos. Se queremos que o Brasil seja desenvolvido, precisamos agregar valor para as outras pessoas de alguma forma, que façam que nós, brasileiros, produzam mais. Mas claro, querendo ou não, dependemos do governo, já que ele controla uma série de coisas, como por exemplo, a desburocratização da iniciativa privada, a livre circulação de bens e serviços, a livre concorrência, a educação voltada para aquilo que realmente precisa no Brasil, como empreendedorismo e educação financeira, e também precisamos de um governo menos intervencionistas, que deixe o livre mercado. E claro, não podemos esquecer de uma coisa muito importante: a redução dos impostos, para que incentive a população a empreender e não prejudique as outras pessoas. Tudo isso são medidas para que aumente nossa liberdade econômica e, consequentemente, o nosso IDH,
fazendo que finalmente o Brasil se torne um país de primeiro mundo. Ou então pode ser nada disso que resolva. E o que realmente pode fazer com que o Brasil vire um país de primeiro mundo é apenas um evento, como a chegada do capitalismo nos Estados Unidos, ou então a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas claro, isso é uma faca de dois gumes. Também pode ser prejudicial para o país, como o socialismo da Venezuela. E claro, esse é um assunto muito delicado, pois existem vários pontos de vista. E nesse vídeo a gente deu o nosso, então a gente quer que vocês deem seu ponto de vista também. O que falta para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo? Comenta aqui embaixo. A gente vai deixar um vídeo aqui na tela sobre qual ideologia é melhor para o Brasil se tornar um país desenvolvido, se é o capitalismo ou o socialismo. Então, por hoje é só. Até a próxima. Falou!